E na data de hoje eu vou apresentar para vocês o funcionamento o princípio de funcionamento e a solução do defeito dessa placa eletrônica que funciona numa adega de vinhos climatizada. Bom, para quem não sabe, uma adega de vinhos climatizada é um equipamento muito parecido com uma geladeira, porém uma geladeira trabalha com compressor, trabalha com sistema de refrigeração por compressão de vapor. E no caso de uma adega de vinhos climatizada, por você ter que manter ela num ambiente com uma temperatura entre 20 e 25 graus Celsius, ela não precisa de um sistema de refrigeração por compressão de vapor. Na verdade, ela utiliza essa célula, ok? E essa célula é chamada de Peltier. Por quê? Como que surgiu esse sistema? Bom, em 1821, um cara chamado Thomas Seebeck, ele fez a seguinte experiência. Ele pegou uma lâmina de cobre e bismuto, ok? São dois metais diferentes. E ele aqueceu essa lâmina e percebeu que durante o aquecimento dessas duas células de cobre e bismuto, ele percebeu que através delas poderia passar corrente elétrica por causa da diferença de temperatura que ele provocou, ok? E 13 anos depois, em 1834, um francês chamado Jean-Charles Peltier, ele fez o experimento inverso do experimento feito pelo Seebeck. O que o Jean-Charles Peltier fez? Ele pegou os mesmos materiais, o cobre e o bismuto, e aplicou uma corrente elétrica. E o que ele percebeu? Ele percebeu que de um lado da célula acontecia o resfriamento e do outro lado acontecia o aquecimento. E assim foi patenteado o sistema Peltier, que é o mesmo princípio de funcionamento utilizado nas adegas eletrônicas. Bom, 180 anos se passaram e com a descoberta de novos materiais, hoje no caso eles utilizam célula chamada de telureto de bismuto. A mesma coisa acontece na época do Peltier. Esse sistema é alimentado por uma tensão que varia entre 3 e 12,7 volts. Essa parte pequena aqui de dentro fica no interior da adega eletrônica e essa parte externa ela fica voltada para o ambiente. Ou seja, a hora que essa célula está recebendo tensão, essa parte aqui está resfriando, voltada para o lado de dentro da geladeira, da adega de vinhos, para poder refrigerar as garrafas, e essa parte externa, essas aletas aqui, elas aquecem, obviamente, porque o calor ele é retirado de dentro da geladeira, passa pela célula Peltier e essa parte aqui aquece e vai para o ambiente, tá? E para melhorar a eficiência do sistema, o que eles criaram? Eles criaram esses pequenos eletroventiladores aqui para poder favorecer a troca térmica, ok? E dessa forma funciona uma adega climatizada. Se você quiser ter detalhes de como funciona esse tipo de equipamento, eu vou deixar na descrição do vídeo o site que eu tirei essas informações aí, que é dicasdozebio.wordexpress.com. Aqui no caso, eu peguei um circuito eletrônico para fazer o reparo, ok? E o que aconteceu? Essa adega eletrônica, ela recebe uma alimentação de 127 volts e deu uma descarga elétrica na casa da pessoa, acabou recebendo 220, ok? E ela pediu
essa pessoa pediu para eu dar uma olhada na adega eletrônica e eu consegui identificar que esses dois capacitores aqui estavam estufados devido ao excesso de corrente. Os transistores aqui, que no caso são o código KSE 13005, estavam em curto e também foram substituídos dois resistores aqui, só que eu não consegui encontrar o valor original, ok? Então no caso, esses resistores que queimaram, eles eram de 2R, ok? E eu tive que fazer uma associação em série com dois resistores de 1R para poder chegar nesse valor. Eu optei por não alterar as características da fonte, ok? Apesar de ter dois resistores de 1R, eu acabo tendo uma resistência equivalente de 2R aí, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, ok? Bom, aí o pessoal pergunta: é fácil consertar essas placas eletrônicas da adega eletrônica? Por quê? Porque hoje em dia, inclusive no site que eu vou deixar na descrição do vídeo, eles fornecem, na verdade o Zébio disponibilizou pra gente esses esquemas eletrônicos aqui. Então aqui a gente tem o esquema eletrônico da parte primária da fonte, que foi essa área aqui que eu fiz o reparo, e também tem o esquema elétrico da parte secundária, que é esse lado esquerdo. Vou esperar a câmera pegar o foco. Esse lado esquerdo da fonte, tá? Então dá para consertar a fonte? Dá. Qualquer pessoa que tenha um conhecimento aí de eletrônica, uma assistência técnica, pode consertar uma fonte dessa. É difícil achar os componentes? Alguns componentes sim, outros não. O que eu tive mais dificuldade foi encontrar esses capacitores eletrolíticos, que o valor deles é um pouco diferente dos praticados aí no mercado, ok? Aqui no caso, a gente tem um capacitor de 120 microfarads por 250 volts, ok? E eu resolvi perder um pouquinho de tempo para encontrar esses capacitores novos, para de repente não colocar mais um defeito na fonte. Então, se a fonte de alimentação tem os componentes, se a fonte de alimentação tem componentes de valor diferentes, a melhor opção é perder um pouquinho mais de tempo e procurar os componentes nas medidas, né? Nas capacitâncias, resistências, seja qual for o componente aí correto, para que você não acabe colocando um defeito, principalmente nessas fontes chaveadas que trabalham em altas frequências, ok? Então vamos respeitar o projeto. Se os componentes originais, aqui no caso dos capacitores, é 120 microfarads por 250 volts, vamos colocar capacitores de 120 microfarads por 250 volts. Se de repente você pegar uma placa eletrônica dessa adega de vinhos e ela estiver alterada, qual que é a melhor opção? A melhor opção é você pegar o esquema elétrico dela, ok? Aqui no caso, então os dois capacitores aqui, o C20 e ali em cima o C21, 120 microfarads por 250 volts, e os transistores aí T6 e T7. No caso foram utilizados o KSE 13005, exatamente igual ao que consta na fonte, ok? Então, muitas vezes, em vez de você, por exemplo, você ter uma adega de vinhos, uma adega de vinhos aí deve estar custando entre R$ 1.500 e R$ 2.500, ok? De repente você encontra um técnico em eletrônica que possa fazer o reparo dessa placa eletrônica com um custo, sei lá quanto ele vai cobrar, 80 a 120 reais mais ou menos,
é muito mais econômico do que você jogar a sua adega eletrônica fora, a sua adega climatizada, e partir para o reparo dessa placa, que, a meu ver, tendo o esquema elétrico na mão, não tem nenhum segredo, ok? Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Não deixe de se inscrever no nosso canal para receber as nossas últimas atualizações.